Olá! Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre alguns recursos do Google Drive, que é uma ferramenta disponível e integrada também junto à conta do Gmail. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar como funciona esse recurso. Tá? Vou deixar só a minha voz, vou acessar uma conta de e-mail do Gmail. Então, eu estou na minha conta, tá? Eu cliquei em adiados para não aparecer os e-mails enviados e recebidos, né? É um recurso que é bom quando a gente vai mostrar a nossa conta e ela não está, talvez, muito organizada. Então, acessei o meu Gmail, eu vou vir aqui na grade, onde tem os recursos do Google. Tá? Entre os recursos, né, o Google Agenda, que a gente conversou sobre ele no vídeo anterior para agendar uma aula no Meet, enfim, vai ter o recurso do Google Drive. O Drive é como se fosse um espaço na nuvem, tá? Onde eu guardo as minhas coisas. Eu crio pastas, por exemplo, aqui tem algumas pastas que estão salvas nessa conta de e-mail que eu tenho. Então, eu administro essas pastas como se fossem pastas do meu computador, né? Eu clico com o botão direito e crio uma nova pasta e dou um nome para ela, por exemplo, material de aula. E aí salvo materiais que tem aqui, materiais de aula. Ele tem a minha pasta e embaixo ele aparece os documentos que eu tenho salvo sem ter guardado eles em alguma das minhas pastas organizadas, tá? Eu posso salvar fotos, eu posso salvar documentos, eu posso salvar, organizar arquivos, organizar as atividades que eu estou trabalhando com os alunos. Então, eu tenho uma série eu posso criar pastas dentro de pastas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta com o material do curso de pedagogia, e aí eu tenho as pastas que eu posso estar guardando material dentro delas, tá? Eu posso estar guardando fotos, enfim. No Drive, eu tenho acesso a uma série de outros recursos, tá? Cada vez que eu quero criar um recurso novo, eu venho no botão novo, tá? E aí ele vai me dar uma lista de opções. Tá? Eu posso trabalhar aqui num documento de texto, com planilhas, com apresentações, então ele tem recursos que correspondem a um pacote do Office, por exemplo. O editor de texto, ele é semelhante ao editor de texto do meu computador, que pode ser o Word ou o LibreOffice, planilhas, apresentações, e se eu vierem mais, eu tenho uma série de outros recursos que eu posso estar utilizando e criando nesse espaço. Então, por exemplo, se eu criar um documento, ele vai abrir, né, como um editor, eu vou colocar um título nele, né, aula, por exemplo, e ele vai trazer as configurações de edição, de tamanho de fonte, cor da letra, inserir figuras, né? Então, ele é muito intuitivo e ele é muito semelhante ao editor de texto que eu já ocupo, tá? Uma vantagem que eu tenho por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha com o mesmo ano que eu, por exemplo, trabalhamos juntas no terceiro ano e a gente está fazendo um planejamento e eu quero dividir esse planejamento com ela. A gente pode construir juntas, então eu posso compartilhar este documento que está salvo na pasta, né, na minha pasta, do meu espaço, do meu Google Drive com uma colega. Então, ele tem uma configuração, né, a configuração padrão é sempre, ele vai ser restrito, eu posso alterar ele, né, para qualquer pessoa com o link ler. Então, por exemplo, eu posso fazer um comunicado, eu posso fazer uma orientação e enviar esse link
para um grupo do WhatsApp ou por e-mail, e a pessoa vai poder, as outras pessoas que tiverem o link vão poder ler esse material. Ou eu posso adicionar pessoas ou grupos e incluir essa pessoa, né, no caso aqui é outra conta de e-mail, para ser editor. Então, quando eu envio esse e-mail, a outra pessoa recebe uma notificação e ela pode escrever comigo em tempo real, né? Eu olhei para o lado porque acabei de receber no celular uma notificação do e-mail, né, que eu fui adicionada para participar e editar este arquivo. Isso eu posso fazer tanto com um arquivo de texto, como se eu criar uma planilha, né? E a planilha, ela também tem recursos para trabalhar com fórmulas, para criar novas páginas dentro da planilha. Então, ela tem as funcionalidades muito semelhantes às planilhas, uma planilha que eu ocupe no software que eu tenho instalado no meu computador. Tá? Permite também que eu crie apresentações de slides e crie apresentações de slides com outras pessoas que eu compartilhe, né? E ele vai ter modelos prontos para que eu crie slides. Eu posso inserir imagens e posso pesquisar as imagens na internet dentro do próprio recurso, né? Então, eu posso escolher uma foto daqui e tá inserindo no meu slide. Eu vou editar ela e vou usar, vou adicionar texto, vou mexer na imagem, vou organizar o layout do meu slide como eu acredito que fique melhor. E posso trabalhar de modo compartilhado, e tanto arquivo, como planilha, como editor de texto, eu posso salvar eles no meu, fazer o download, né, baixar ele. No caso, eu estou numa apresentação, então eu posso baixar para que ele seja compatível com o PowerPoint, né, ODT, para rodar no LibreOffice. Eu posso salvar essa apresentação de slides também como PDF, como imagens, enfim, com o formato que eu preciso para aquele momento que eu vou estar utilizando. Então, esses são alguns, são recursos que funcionam e que ficam salvos, né? Então, por exemplo, o que eu crio aqui, o que eu salvo aqui, eu estou acessando direto, né, da pasta que está vinculada ao meu e-mail. Então, aqui eu retornei o meu e-mail do Gmail, eu vi no meu Google Drive e eu encontro aqui os meus materiais. Tá? O que eu salvei, no que eu já trabalhei, enfim, fica tudo salvo. E eu consigo acessar sempre esses materiais pela minha conta do Gmail, então, em qualquer outro computador, né? No meu computador pessoal em casa, no computador da minha escola, e eu também tenho um aplicativo que eu posso instalar no meu celular do Google Drive, onde eu também tenho acesso a todas as minhas pastas, e eu também consigo editar, por exemplo, se eu estiver trabalhando num texto, se eu criei um documento de texto, eu consigo editar esse documento também usando o meu celular, né? E no celular eu também tenho um recurso, quando eu acesso um arquivo de texto do Google Drive, eu posso falar, né, em voz alta, comunicar o que eu preciso, e ele digita, né, ele digita o que eu tô, conforme eu for falando, ele vai digitando para mim, é claro, né, eu preciso colocar pontuação, depois manual, ou arrumar alguma palavra que ele não reconheceu, mas às vezes se tu tem uma ideia e tu precisa escrever, e tu tá longe do computador e tu não quer esquecer, tu pode usar esse recurso também para organizar um pensamento, um material, uma ideia, enfim, né, é uma possibilidade também de estar acessando os materiais e o que foi salvo. Tá? Então, ele funciona como uma pasta, eu posso adicionar, então,
documentos, planilhas, apresentações, formulários, e a gente vai ter um vídeo depois só sobre formulários, só como criar formulário, formulário com um formato de teste, que ele valida a nota, a gente vai ver um vídeo também, tem um vídeo sobre como criar sites no Google Sites, que também é um recurso bem bacana. Né? Então, as pastas, né, o Google Drive, ele funciona como uma pasta, né, como um espaço que eu tenho na nuvem, né, que armazena os meus arquivos, e que eu posso compartilhar, então, esses arquivos com outras pessoas. Eu vou criar aqui um documento de teste. Ele tem salvamento automático, tá? Então, aqui eu já voltei na minha pasta, o arquivo que eu fiz, ele já está aqui, né? Eu comecei a trabalhar nele agora, se eu abrir ele amanhã, ele vai estar, eu posso continuar da onde eu parei, né? E sempre que eu fizer alguma alteração no meu arquivo, eu consigo acessar as alterações anteriores, né, acessar um histórico de edição. Se eu estou trabalhando com outra pessoa, com um colega, eu consigo também enxergar o que foi alterado ou o que o outro colega fez, então não tem nenhum perigo de eu perder algo que eu tenha feito, ou daqui a pouco eu apaguei algo e eu consigo recuperar isso de um modo muito tranquilo. Tá? Então, o Google Drive, ele é um recurso bem importante, né, para a gente organizar os nossos materiais, né, organizar o que a gente está produzindo, criar uma pasta por semana ou por semanas de trabalho, e é um modo também de pensar em guardar o que a gente está documentando da produção desses alunos, né, então tu pode ter uma pasta com uma série de arquivos, né, ele tem um limite, né, de armazenamento também. A nossa conta pessoal, a gente pode ocupar até 15 megas entre arquivos, entre fotos, enfim, entre vários recursos que ele permite que eu ocupe e que ocupa armazenamento, né? Então, e isso incluindo os e-mails que estão no meu espaço, né? Que eu tenho para guardar os meus materiais, ele inclui os e-mails que eu recebo, ele inclui também as fotos, né? Se eu salvo alguma foto, ou o aplicativo do Google Fotos, ele pode ser instalado no celular e fazer backup automático das minhas fotografias, né? Isso é uma questão bem bacana da gente pensar e ocupar, né? Porque eu termino liberando espaço do meu celular se eu ocupar esse recurso aqui, ok? Então, a gente teve uma ideia de como funciona o Google Drive, como eu posso estar pensando em guardar os meus materiais, em criar arquivos compartilhados ou criar arquivos, planejamentos, orientações, comunicados e compartilhar. Por exemplo, eu preciso enviar um material para uma turma e eu estou criando esse material e antes de enviar eu gostaria que alguém revisasse ou que alguém olhasse se está tudo ok, se não falta nada, né? Eu venho compartilhar, eu copio o link e eu mando esse link para um colega e esse colega vai poder ter acesso para fazer a leitura e dizer, olha, tu pode incluir ou tu pode retirar alguma coisa que não corresponda à necessidade daquele momento. Tá? Então, ele é um recurso bem bacana de se utilizar. Então, nós vimos um pouquinho sobre o que é o Google Drive, né, alguns dos recursos e das possibilidades, como eu posso estar pensando em utilizar e organizar os meus materiais desse recurso que ele é vinculado à conta do Gmail, né, a minha conta do Gmail, a conta do Gmail pessoal,
ou uma conta de Gmail institucional, dependendo do local aonde eu trabalho, se tem disponível ou não essa conta.